Irmãos, eu queria conversar com os irmãos hoje sobre um assunto muito sério. Muito sério, muito sério. E eu ouso dizer, meus irmãos, que se nós não tivermos esse assunto bem resolvido na nossa vida, corre o risco de alguém chegar lá no céu, a portinha está fechada e a pessoa vai bater, né? Vai bater, viu? Foi um engano, a porta está fechada. E lá de dentro a voz vai falar: nunca vos conheci. Isso é muito sério, irmãos. Porque quem está fora batendo na porta querendo entrar, vai dizer assim: mas nós expulsamos demônios, mas nós curamos enfermos, mas nós anunciamos o teu nome. Nunca vos conheci. Né? Por que será, né, irmãos? Por que será? Eu queria falar com os irmãos hoje sobre perdão. O pessoal fica meio assustado, né, pastor Romério? Queria falar sobre perdão, meus irmãos. E tem um texto aqui da palavra do Senhor que Jesus, ele conta uma parábola riquíssima em detalhes. E esses detalhes assim, são detalhes que pertenciam àquele tempo, àquele período, e que com o passar dos anos, esses detalhes parece que para nós, eles começam a perder um pouco a importância. A gente, por não conhecer esses detalhes, a gente não entende a dimensão desse problema, que nós temos que enfrentar e vencer, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Então eu queria pedir para os irmãos abrirem a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Eu vendo os irmãos sentadinhos assim, nesse afastamento social, aí, afastamento não, distanciamento social, que é o nome bonito, né? Esse distanciamento social, as cadeirinhas afastadas, me faz lembrar da escola, irmãos. Parece uma escola, né? As fileiras das carteiras assim, né? Fica diferente a igreja assim, fica diferente. Eu estou super desacostumado com culto presencial. Nós paramos lá em Tatuí em março. E nós voltamos domingo agora. Ficamos 6 meses sem culto, pastor. Nós fazemos na igreja, né? Lá em Tatuí, a igreja continuou super ativa, mas cada um na sua casa. Reunião de oração todos os dias de manhã, estudo bíblico terça e quinta, tarde da bênção segunda, quarta e sexta, tudo pelo computador, né? Pelo celular. E domingo a gente fazia o culto na igreja também só pelo computador. E quando a gente volta para a igreja, parece que dá um choque na gente, irmãos. Parece que a gente tem uma vontade de abraçar todo mundo, mas daí vem aquele alarme, assim, não, longe, afasta, não pega na mão, né? Não dá beijo, né? É tudo muito diferente. Mas vai passar logo, em nome de Jesus. Mateus capítulo 18, a partir do 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão,
soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Senhor, a tua palavra é a verdade, Senhor, a única verdade que existe, e nós nos prostramos diante da tua palavra, Senhor. Nós rendemos a nossa vida diante da tua palavra, Senhor, e clamamos a ti pela tua graça e pela tua misericórdia nessa hora, Pai. Senhor, porque nós não temos capacidade para compreender a tua palavra. Se o teu Espírito Santo não nos revelar, Senhor, nós estamos perdidos. Então nós pedimos a ti nessa hora humildemente, Senhor, revela-nos a tua palavra, nos dá entendimento para compreender a tua palavra, nos dá sabedoria espiritual, nos dá inteligência espiritual, nos dá humildade, Senhor, para nós nos colocarmos como nós somos, Pai, os pequeninos, e jamais como sábios e entendidos, porque nós não somos nada, mas o Senhor é tudo em nós. Que nós possamos hoje compreender esse mistério, Pai, que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça, do juízo, e que a tua graça nos alcance, nos dando, Senhor, transformação da nossa vida, libertação, Senhor, dos nossos pecados, e que o nosso coração seja um novo coração, Pai, para a glória, honra e louvor do nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, como eu disse para os irmãos, esse texto aqui, essa parábola, ela tem tantos detalhes que nós precisamos compreender algumas coisas aqui. Então, primeiro a gente vê aqui a pergunta de Pedro, né? Pedro, talvez esperando ser elogiado novamente por Jesus, como ele foi daquela outra vez, quando ele disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele chega para Jesus e faz uma declaração bombástica, exagerada, uma fé exagerada, uma piedade exagerada, um coração exagerado, em adoração exagerada, e ele fala para Jesus assim, com toda a alegria, já colocando meio que a cabeça para receber um afago, assim, alguma coisa. Ele fala: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Talvez ele esperasse que Jesus lhe dissesse: parabéns, Pedro, se você conseguir perdoar o teu irmão 7 vezes, está maravilhoso, né? E ele quase cai de costa com a resposta de Jesus, porque ele não esperava aquilo. E Jesus falou: eu não te digo até 7, mas 70 vezes 7. E se a gente for pensar, meus irmãos, 70 vezes 7 dá... O pessoal que é bom de cálculo já me falou que é 490, é isso, né? É isso, 490 por dia. Porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então você perdoou o teu irmão 490 vezes, meia-noite, raiou a luz do dia, renovou a misericórdia, afinal, mais 490, dia seguinte, de novo. Quer dizer, o que Jesus falou para ele, meus irmãos, falou para ele o perdão de Deus sobre nós. E Pedro me leva um susto tão grande, que Jesus, para explicar para eles, ele conta essa parábola. Para nós entendermos, meus irmãos, porque nós precisamos entender.
o tamanho do perdão que nós recebemos naquela cruz. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos o costume de dizer: Jesus morreu por todos, Jesus morreu por nós, né? E a gente poucas vezes diz assim: Jesus morreu por mim. Nós dizemos: Jesus morreu pelos nossos pecados, mas a gente não costuma dizer: Jesus morreu pelo meu pecado. O meu pecado matou Jesus. É difícil dizer isso porque dá uma certa responsabilidade, mas nós temos que ter consciência disso, irmãos. Nós não temos essa consciência. E por não ter essa consciência, o perdão hoje, meus irmãos, é um problema que a gente não enfrenta, a gente contorna, a gente desvia, mas dificilmente a gente para resolver esse problema do perdão. A gente fala frases bonitas sobre o perdão. E aquele amigo do pastor Romero lá, o J não sei o que, Lius, né? JC Lius, é isso? Seu amigo, né? Ele costuma dizer que é muito fácil pregar sobre perdão, mas viver o perdão é um pouquinho mais difícil. Não é isso que ele fala, pastor? É o chegado dele lá, né? É muito difícil, meus irmãos, viver isso. Da boca para fora é a coisa mais fácil do mundo, mas da boca para fora, lembre-se que tem uma porta que vai estar fechada, a pessoa vai bater, a porta não vai abrir, vai ouvir o que não queria ouvir. Nunca vos conheci, e o Senhor nos livre disso em nome de Jesus. Nós temos que estar lá dentro, que nenhum de nós fique para fora, ainda mais por causa de bobagem. Porque geralmente a mágoa e a raiz da amargura, elas são edificadas em cima de bobagens. Geralmente não, nós podemos dizer com toda certeza que sempre. Comparado com o meu pecado, qualquer outra coisa que fizerem contra mim vai ser uma bobagem. É isso que Jesus disse nessa parábola. Então vamos lá. Irmã, quem que está no data show ali? O Álvaro. Então coloca para mim, por favor, aquele resuminho que eu mandei para você aí, ó, sobre o denário. Não dá para enxergar, né, irmãos? Dá? Eu vou ler para os irmãos. Então aqui, a gente tem que entender um pouquinho essa conversão de moeda. Então, que nem você vai comprar dólar, né? Você sabe quanto está o dólar hoje? Quem sabe o valor do dólar hoje? Misericórdia, vamos orar, gente. O euro, está quanto o euro hoje? 6 e lá vai pedrada, né? 6 e lá vai pedrada. Então, a minha filhinha outro dia veio perguntar: pai, como é que funciona esse negócio de dólar, de euro? Por que eu tenho que dar, R$6 para comprar $1 só? Eu falei: aqui, né? É o câmbio, é a desvalorização, é outro país, é outra coisa, mas ela não entende como é que funciona. E se a gente for pensar aqui, meus irmãos, esses valores que tem aqui, talentos, mina, denário, dinheiro, são valores assim, irmãos, que nós temos que converter para que a gente entenda tudo como se fosse uma coisa só, tipo converter dólar em real ou real em euro. Então eu fiz essa tabelinha aqui, irmãos, para a gente entender o que é denário, o que é mina, o que é talento e quanto que vale 10.000 talentos em denário, tá? Então aquele senhor fez uma prestação de contas com seus servos, e o primeiro que ele chama já é um cabra lá que devia 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos não são 10.000 cruzeiros. Não são 10.000 reais e não são 10.000 dólares. 10.000 talentos é dinheiro para chuchu. É muita grana. 10.000 talentos é muita grana. E para a gente entender certinho, depois aquele caboclo que foi perdoado, ele saiu e foi cobrar uma dívida de 100 denários. Né? Então, parece que 100 denários é quase igual a 10.000 talentos. É muito diferente, irmãos. É muito diferente. Então, pega lá. Um denário ou um dinheiro, né, a dívida que ele foi cobrar do amigo dele era 100 denários. Quanto que vale um denário? Um denário vale um dia de trabalho. Então, 100 denários, para você saber quanto vale 100 denários hoje, pega o teu salário e multiplica por 3. São 3 meses e mais um pouquinho de salário. Pega o teu salário, multiplica por 3.
Tem gente que vai falar assim, gente, é muita coisa, né? Tem gente que vai falar, gente, né, é um pouquinho menos que eu pensava, né? Pega o teu salário, porque o padrão, meus irmãos, é o que eu ganho, é o meu salário, para eu saber quanto que é o valor de 100 denários. Você vai falar assim, 3 meses do meu salário, gente, se eu tivesse uma dívida dessa, para eu pagar hoje, se eu fosse conversar lá com o meu credor, eu ia dar uma negociada, ia pedir um descontinho, ia pedir para parcelar aí no cartão em 10 vezes e está pago, pronto. Né? Tem gente que faz um consignado, paga em 60 meses aí, né? Faz o consignado lá, e 60 meses você paga 3 meses de salário teu e resolveu o problema. O que Jesus estava querendo dizer, meus irmãos, é que uma dívida de 100 denários é uma dívida pagável. Não sei se existe essa palavra, existe, pastor Romero, pagável, né? Existe uma dívida pagável, né? Uma dívida que você consegue dar um jeito de pagar, nem que você tenha que dar uma apertada no cinto um tempo, nem que você tenha que ficar um tempo sem tomar Coca-Cola, sem ir no McDonald's, né? Você consegue juntar o dinheiro e pagar. Agora, 1 denário é o salário de um dia de trabalho. 100 denários, que era a dívida dele, equivale a uma mina. Uma mina, o que é uma mina? São 100 dias de trabalho, né? 60 minas equivale a 1 talento. Está vendo como é difícil a gente mensurar, meus irmãos, o tamanho da dívida? Né? Os irmãos estão acompanhando aí? 60 minas vale 1 talento. 10 mil talentos vale 600 mil minas. 60 mil minas. Agora eu vou converter o talento em denário. 10 mil talentos são 60 milhões de denários. 10 mil talentos são 60 milhões de denários. Para eu juntar 10 mil talentos ganhando 1 denário por dia, eu teria que trabalhar 166 mil anos. 166 mil anos para que eu conseguisse juntar 10 mil talentos e pagar a minha dívida. Durando 70 anos, o que passar disso é canseiro e enfado, eu vou conseguir juntar 10 mil talentos? Então essa dívida é o quê? Impagável. Impagável. Essa dívida é impagável. Quer trazer o talento para o dinheiro de hoje? Põe o segundo slide aí, querido. 1 talento são 35 quilos de ouro. Quem sabe quanto está a grama do ouro hoje aí? O pastor Romero já colocou a cotação de hoje, atualizada. R$ 328,89 1 grama de ouro. R$ 328,89 1 grama. 1 quilo são 1.000 gramas. Então, 1 quilo de ouro hoje, está a 328 mil reais. 1 talento são 35 quilos de ouro. Você já fez a conta aí? Eu não consigo ler esse número, irmãos. Me ajuda aí, quem está mais acostumado com esse número aqui? Irmã Sandrinha, fala aí para mim. Você já viu no tribunal uma condenação dessa, irmã? Pastor Romero, me ajuda aí. Vamos fazer as contas aqui. Aqui é 1.000, então 500 mil, aqui é 1.000.000, 115 bilhões. 115 bilhões de reais. 10 mil talentos são 115 bilhões de reais. Se parcelar em 10 vezes no cartão, você consegue pagar essa fatura aí? Faz um consignado de 60 meses, você consegue pagar isso aí? Faz um financiamento pelo sistema financeiro da habitação em 120 meses, você consegue pagar isso aí? 115 bilhão? Você consegue pagar? Irmãos, a dívida daquele homem era 115 bilhões. Pensa numa pessoa que ficou feliz, ele estava indo para a cadeia, os seus filhos estavam sendo vendidos, sua mulher estava sendo vendida, ia virar todo mundo escravo por causa de uma dívida de 115 bilhões de reais. E aí ele chega desesperado para aquele senhor, e ele se prostra diante do Senhor e fala: Senhor, seja generoso, que eu vou te pagar tudo. E o Senhor foi mais que generoso, foi misericordioso com ele. E não deu um prazo para ele pagar.
O Senhor perdoou a dívida. 115 bilhões de reais. O Senhor falou para ele, não precisa pagar mais nada. Não, eu pago parcelado. Não, você não vai pagar parcelado, você não vai pagar nada. Você não vai pagar nada. E aquele homem, meus irmãos, ficou muito feliz. Ele ficou muito feliz. Ele saiu daquela sala de reunião muito feliz, exultante, porque a mulher dele ia ser livre, os filhos dele iam ser livres. E até um detalhe aqui desse texto, irmãos, no versículo 27, quando fala assim, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o. Esse soltou aqui no grego é uma palavra que eu não sei falar, não me peço para falar que eu sei o significado dela. Significa libertar completamente. Libertar completamente. Ele foi totalmente liberto, ele foi totalmente perdoado, ele foi totalmente restaurado. Os seus filhos foram soltos, a sua mulher foi solta, o que ele tinha foi tudo devolvido para ele, e ele tinha todos os motivos do mundo para ser o homem mais feliz do mundo. Só que ele encontra, atravessando a rua, um amigo dele, que devia para ele 100 denários. Ele acabou de ser perdoado de 115 bilhões. E o cara devia para ele 3 meses do teu salário. E ele pegou aquele cara que devia para ele, com toda aquela alegria do perdão que ele recebeu, com toda aquela alegria de ver a sua família totalmente liberta, com toda aquela alegria que ele teve de ver tudo restaurado na vida dele, tudo novo na vida dele, e ele chega com toda aquela alegria e fala para aquele caboclo que estava devendo 100 cruzeiros para ele, e fala para ele assim, se você não me pagar, você vai para a cadeia. E o homem falava para ele, seja misericordioso, eu vou te pagar, eu vou pagar tudo que eu devo. Não, você não vai pagar, você vai para a cadeia. E pegou aquele homem e mandou para a cadeia. Ele tinha acabado de ser perdoado dessa cifra que eu não estava nem sabendo falar. Tivemos que contar os pontinhos dos zeros ali para falar que é bilhão. E o outro devia para ele 100 cruzeiros. E ele pôs aquela pessoa na cadeia. E aí, tudo isso que aconteceu chegou ao conhecimento daquele grande Senhor, o que deu o perdão dos 115 bilhões. E ele manda chamar o homem perdoado de volta lá. E ele fala para ele assim, viu, eu estou sabendo que você mandou alguém para a cadeia por causa de dívida. Você nunca ouviu falar de perdão? Você nunca ouviu falar de libertação? Você nunca ouviu falar de restauração? O Senhor fala para ele assim, no versículo 34, no versículo 33, perdão, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? A pergunta que o Senhor fez para ele. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Irmãos, vou falar uma coisa pesada para você aqui. Quem tem mágoa, quem é prisioneiro da mágoa, quem vive rancoroso, é uma pessoa que está entregue a atormentadores. Você já parou para pensar quantas pessoas sofrem com insônia? Quantas pessoas têm que tomar remédio tarja preta para poder dormir? Quantas pessoas tomam remédio para síndrome do pânico? Né? Quantas pessoas, meus irmãos, sofrem de taquicardia, ansiedade, crises de ansiedade? Daí o médico começa a investigar aquela pessoa, faz exame da cabeça até os pés, faz uma vasculhação na vida da pessoa, pergunta onde que está o problema, onde que ele tem dívida, não tem nada, aonde que ele tem encrenca, não tem nada, mas procura tudo e não acha por que aquela pessoa tem a pressão tão alta que o remédio não baixa, por que aquela pessoa tem ataque de pânico e ninguém consegue resolver, por que aquela pessoa não consegue dormir e ninguém sabe o porquê. Meus irmãos, tem uma estatística sobre
as doenças, eu não sei nem falar o nome disso, pastor, psicossomáticas, doenças psicossomáticas. Psico quer dizer é da alma, soma é o corpo, quer dizer surge na alma e vem para o corpo, né? Porque a falta de perdão, meus irmãos, ela causa doenças físicas, emocionais e espirituais. A falta de perdão, ela causa uma série de coisas. Tem uma frase famosa, irmãos, daquele escritor lá, William Shakespeare. Ele fala que guardar ressentimento é como você tomar um copo de veneno e ficar esperando que aquela pessoa morra. O ressentimento é isso. Por quê? Porque é tanta coisa ruim que atrai para o seu corpo, para a sua alma, para o seu coração, é tanta coisa ruim que vem para a tua vida, que você está sofrendo, e a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, e aquela pessoa começa a ir de mal a pior, e ninguém sabe por que aconteceu isso, por que não consegue mais orar, por que não consegue mais ler a Bíblia, por que não consegue mais vir para a igreja, por que não consegue mais conviver com os irmãos, e ninguém sabe a origem disso, irmãos. A origem, meus irmãos, está na falta de perdão. Os atormentadores são implacáveis, irmãos. Estava falando para os irmãos das estatísticas aqui, né, dessas doenças psicossomáticas. Hipertensão, taquicardia, doenças cardiovasculares. Daí vai para o gastrointestinal. Gastrite, úlcera. Né, daí vai para a doença respiratória, asma, bronquite. Né, daí tem doenças na pele, herpes, urticária. Daí tem doença do sistema nervoso, né, enxaqueca, vertigens. Daí tem doenças endocrinológicas, obesidade, diabetes. Daí tem doença das articulações, que é o que está na moda agora, é tendinite, artrite, artrose. Tem uma lista enorme aqui, mas eu vou poupar vocês da leitura. Mas, quando Jesus contou essa parábola, ele estava querendo que a gente tivesse o choque de descobrir o valor do meu perdão. E o quanto nós damos tanta importância para coisas tão insignificantes que acontecem na nossa vida. Que quando a gente para pensar, a gente fala, mas por que eu demorei tanto para perdoar? Por que eu demorei tanto para esquecer? Por que eu guardei tanto tempo essa mágoa? Por que eu não liberei essa pessoa desse perdão, desse problema, dessa situação? Sabe, meus irmãos, se nós tivermos mágoa no coração, segundo o que Jesus nos ensinou, eu não posso nem trazer a minha oferta para a igreja. Nem a minha oferta eu posso trazer e consagrar no altar. E o judeu dava muita importância para a bênção sobre a oferta, né? E Jesus falou, primeiro você deixa a oferta no altar, você corre se reconciliar com o teu irmão, daí você volta para consagrar a oferta. Você deixa a oferta no altar, mas a bênção que vai vir sobre essa oferta, você só vai receber quando o teu coração estiver transformado, renovado, purificado e restaurado. Meus irmãos, a palavra do Senhor fala que o grande mandamento do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo. Eu falo para os irmãos, um ser humano normal, ele não tem essa capacidade, nem de amar a Deus sobre todas as coisas, nem de amar o próximo como a si mesmo, e muito menos de perdoar alguém. Isso está fora da nossa capacidade, irmãos. O único coração que pode amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e perdoar como Jesus nos perdoou, e Ele deu exemplo, é um coração transformado, é um coração restaurado.
É aquele coração que o profeta Ezequiel profetizou lá: e vos darei um novo coração. Eu tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É um coração segundo o coração de Deus. O coração de pedra, meus irmãos, por ser de pedra, já significa que ele é totalmente duro, ele é totalmente resistente ao agir do Espírito Santo, ao agir da palavra do Senhor, ao agir de Deus sobre a nossa vida. Ele resiste. E a palavra fala para a gente resistir ao inimigo. E geralmente a pessoa não consegue resistir ao inimigo, ela resiste ao Espírito Santo. Está tudo invertido, irmãos. Está tudo invertido. Nós precisamos dar um cavalo de pau na nossa vida e tomar um rumo certo. Porque Jesus não morreu naquela cruz para que nós continuemos entregues à ação de atormentadores. Jesus nos libertou disso. Quando Ele livrou e nos perdoou daquela dívida gigantesca, impagável, e Ele nos libertou totalmente, Ele nos libertou completamente. Ele quer que nós façamos da mesma forma. Tem alguma coisa hoje que pesa no teu coração? Meus irmãos, eu cresci, eu morei a vida inteira com a minha avó, né? Coitada, a minha avó era uma mulher, irmãos, a mãe do meu pai. Ela sofreu demais na vida, com asma, ela tinha muita asma. Na minha casa sempre tinha que ter balão de oxigênio para ela, porque na crise ela colocava oxigênio, crise de asma, e toda vez era muito remédio, muita medicação. Pergunta para mim se ela tinha mágoa. Irmãos, ela gostava de contar para mim, eu era criança, devia ter 10, 12 anos, ela contava para mim a história do homem que matou o gato dela para fazer churrasco de gato, quando ela tinha 12 anos de idade. Ela já estava com 80, e ela queria pegar aquele homem, amaldiçoava o homem, amaldiçoava a família daquele homem. Ela guardava mágoa, meus irmãos, desde a infância dela, coitada. E está na minha lista aqui, asma. Ela tinha muita asma, gente. Sofreu muito com asma. Teve uma vida terrível, uma vida sofrida, meus irmãos, porque ela era entregue aos atormentadores. Ela passou uma vida toda entregue aos atormentadores. Você não precisa passar por isso, meu irmão. A mágoa, com razão ou sem razão, sempre vai ser mágoa. Você pode falar assim: mas me prejudicaram. Olha, eu perdi emprego por causa dessa pessoa. Eu perdi uma oportunidade por causa dessa pessoa. Inventaram uma história. Você tem razão? Tem razão. Perdoa do mesmo jeito, querido. Por causa da mágoa, muitos casamentos hoje estão destruídos. Por causa da mágoa, meus irmãos, muitos filhos não conversam com seus pais. Irmãos, por causa de bobagem, de mágoa, de microfone. O meu microfone está mais baixo que o microfone do irmão do louvor ali. Irmãos, igrejas estão divididas. É muito difícil, irmãos, nós sermos uma igreja que crê que se nós tivermos fé, o Senhor remove montanhas. Mas nós não conseguimos crer que se nós tivermos fé, o Senhor remove a mágoa do nosso coração. É muito difícil, irmãos, nós temos uma igreja que nós cremos que se nós tivermos fé, os meus olhos vão ver o impossível. Mas eu não consigo crer que se eu tiver fé, eu vou olhar para o meu irmão, para a minha irmã, e vou enxergar Jesus na vida dele. O nome disso, irmãos, é hipocrisia. E Jesus nos chamou, meus irmãos, para nós sermos verdadeiros, porque a palavra do Senhor é a verdade. Que nós possamos hoje, irmãos, nos colocar, e eu coloco a minha vida diante dessa palavra também. Que nós, meus irmãos, eu e você, possamos nos render ao poder da palavra do Senhor. No Salmo 119,
139, se não me engano, acho que é o 139 ou 138. A palavra do Senhor fala que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. A pergunta que eu faço para mim e para você: qual é a altura da palavra de Deus para nós hoje, irmãos? As nossas razões estão acima da palavra do Senhor ou não? Por causa da justiça própria, meus irmãos, os homens são entregues aos atormentadores. Sabe o que é justiça própria? É a gente dizer o que é justo e o que não é justo. É nós dizemos, isso é justo. Não, isso não é justo. Pega, por exemplo, para a gente entender a justiça de Deus, eu já estou encerrando aqui. Justiça de Deus. Um homem, como está lá em Atos capítulo 10, o tal do Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso, temente a Deus, sempre com suas orações, sempre em jejuns, sempre com esmolas, a ponto de um anjo aparecer para ele e dizer: Deus ouviu a tua oração. Mas ele mandou chamar Pedro e falou assim: Pedro te dirá palavras com que te salves tu e a tua casa. Ou seja, ele não era salvo. Ele precisou ouvir a pregação de Pedro para crer em Jesus e ser salvo. O homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que vivia em jejum, em oração, ou seja, uma pessoa consagrada, e ia para o inferno, porque ele não tinha ouvido falar de Jesus. Deus é injusto? Deus é justo. A nossa justiça é que é falha. Porque a gente não olha para essa cifra aqui, irmãos, que Cornélio não tinha pago ainda, apesar de toda a sua piedade, toda a sua religiosidade, toda a sua consagração, não foi suficiente para arrumar esses 115 bilhões aqui, para pagar os talentos de ouro que ele estava devendo. E aí, meus irmãos, no outro extremo da justiça de Deus, a gente vê um homem justamente condenado a morrer na cruz, porque ele era um ladrão, um homem terrível, um malfeitor, que foi colocado na cruz ao lado do Senhor Jesus, e aquele homem, na hora de morrer, se rende a Jesus, se arrepende do seu pecado e clama por Jesus. E Jesus vira para ele, um malfeitor que passou a vida toda. A Bíblia não fala que ele fez jejum, que ele era piedoso, que ele era santo, que ele era consagrado. Era um malfeitor. E Jesus fala para ele assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você acha que isso é injusto? Isso é justiça de Deus. Se você acha que há injustiça com Cornélio, ou se há injustiça com esse ladrão da cruz, significa que nós somos juízes. E juiz só tem um, meus irmãos, que é Deus. Ele é o juiz. Nós não somos juízes. Nós somos os servos. Que nós possamos hoje, meus irmãos, olhar para dentro de nós e clamar ao Espírito Santo de Deus, que Ele nos revele se existe alguma mágoa, se existe alguma raiz de amargura, se existe algum rancor, se existe alguma coisa que eu ainda não perdoei, que eu ainda não esqueci, que eu ainda não deixei para trás, e que o Senhor venha hoje renovando a nossa vida dentro do altar. Hoje nós começamos um tempo novo aqui na igreja, e é muito importante, irmãos, que esse tempo novo comece na alegria do Espírito Santo, na comunhão do Espírito Santo, com um novo coração, com um novo espírito, porque se nós formos começar um tempo novo, com os mesmos costumes antigos, não vai ser um tempo novo. O tempo novo é quando tudo é novo, irmãos. Quero orar com você, quero pedir para você ficar em pé, e que você possa abrir o teu coração nessa hora. Senhor, eu quero clamar a Ti, meu Deus, porque nós somos falhos, limitados, muito pequenos. Senhor, nós somos incapazes de cumprir a Tua palavra, nós somos incapazes, Senhor, por nós mesmos, ó Pai, nós somos totalmente incapazes de qualquer coisa. E o Senhor disse isso na Tua palavra: sem mim nada podeis fazer. Senhor, nada, não podemos fazer nada, mas nós cremos no Deus do impossível.
Nós cremos no autor da vida, nós cremos no Jesus ressurreto, que morreu e ressuscitou para mudar a nossa vida, para mudar o nosso coração, para libertar a nossa alma de toda prisão, para nos libertar de todos os atormentadores, para nos libertar de todas as mágoas, de todos os rancores. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no poder do Teu sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário. Nós cremos no poder da Tua ressurreição e nós clamamos a Ti nessa hora, Pai. Senhor, que Teu Espírito Santo, o doce Espírito Santo, Senhor, venha sobre a nossa vida nessa hora, a Tua presença venha sobre nós, e o Senhor venha nos convencendo, Senhor, do nosso pecado, da nossa limitação, Senhor, dos nossos problemas, daquilo que o Senhor quer nos transformar, nos libertar. Senhor, faz essa obra em nós, Senhor, que nós não resistamos ao Espírito Santo, que nós possamos, ó Pai, ser fortalecidos para resistir ao diabo, mas que o Espírito Santo faça uma obra perfeita na nossa vida, total, completa, Pai, e nós sejamos totalmente transformados, ó Pai. Senhor, só o Senhor pode fazer essa obra. Nos liberta, Pai, das mágoas nessa noite, Senhor. Nos liberta, Pai, que nós possamos hoje aprender a perdoar, como o Senhor nos perdoou, como nós somos perdoados, ó Pai, de tão grande pecado. E tantas vezes, Senhor, nós queremos fazer justiça com coisas tão pequenas. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Alcança, meu Deus, as nossas vidas, alcança os meus irmãos, alcança as nossas famílias. Senhor, vai desfazendo todo o laço do maligno, Pai. Senhor, tira do nosso meio toda divisão, toda separação, todo espírito de contenda, todo sectarismo, todo partidarismo. Vai repreendendo essa obra em nome do Senhor Jesus, para que nós sejamos um corpo, Senhor. O Teu corpo, Senhor, o corpo de Cristo, que é vencedor sobre a terra, para que nós sejamos a Tua igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, Senhor, para que haja em nós uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor, uma só palavra, e nós possamos ser unânimes na Tua presença, meu Deus, para que todos saibam que nós somos Teus discípulos, Pai, que nós somos Teus servos. Faz essa obra na nossa vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.